Jovem Pan News. E 8h10 a gente começa o nosso jornal já dando bom dia para ele, Ney Lopes, jornalista Ney Lopes, que está conosco, comemorando o Natal aqui com a 93,5 FM. Bom dia, Ney. Bom dia, Anthony. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes. Hoje estamos nessa véspera de Natal e o Erasmo, que é o nosso diretor aqui da rádio, me disse que a nossa conversa geraria sobre um tema muito atual, até com a presença e a participação do Padre Francisco, que seria o que o mundo está precisando. Isso realmente é uma reflexão necessária numa véspera de Natal. Pois é, Ney, o Padre Francisco já me avisou aqui, já está subindo aqui as escadas aqui da nossa rádio, vai dentro de instantes entrar na nossa conversa, mas além de lhe dar bom dia, eu pergunto, para Ney, o mundo precisa de quê? Virgínia, primeiro eu gostaria de colocar um momento singular, um momento fatídico até eu diria, que vive a humanidade. Nós estamos com uma pandemia que já ceifou quase 6 milhões de vidas no planeta. Nós estamos com o agravamento de desigualdades sociais acentuadas, que fazem com que mais de 50% dos países do mundo não tenham ainda a vacinação necessária para se proteger desse vírus, o que provoca uma propagação de variantes e de infectações. No Brasil, atingimos um desemprego de quase 15%, 14,7% de desemprego. Isso significa um recorde na nossa economia, cuja inflação está em torno de 11%, 10,74%, o maior índice desde 2003. Então, o mundo, e particularizando o Brasil, vivem momentos difíceis, em que a gente precisa refletir sobre princípios, para que depois venham as soluções. E a gente, nesses princípios, tem várias nuances que podemos abordar acerca do que é necessário, do que seria, por exemplo, necessidades básicas do ser humano. Mas isso, na sequência, você vai abordando, Virgínia. Pois é, Ney, você já deu a sua primeira opinião, o Padre Francisco Fernandes já está conosco aqui, já vamos dar o bom dia para ele está chegando para esse bate-papo e a gente quis, nas sextas-feiras, Padre Francisco, a gente sempre reserva o nosso horário do Jornal da Manhã para um bate-papo com Ney Lopes sobre política, mas hoje a gente quis inserir, convidou o senhor para fazer parte da nossa conversa e a gente quer começar dedicando esse espaço para um momento que a gente vive especial nessa noite de véspera de Natal, que é qual é o mundo que a gente espera a partir de agora. A gente queria fazer reflexões, Ney já trouxe a primeira, ele inseriu todo o contexto da pandemia e a gente lhe dá bom dia, Padre, para ouvir também sua opinião. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Virgínia, bom dia para todo mundo e me permitam saudar também a doutor Ney, um amigo muito querido. Aliás, quero aqui, assim, bem abertamente falar ainda sobre a recente experiência de perda tão dolorosa com a partida de Ney Júnior. Me solidarizo com toda a família e envio um abraço solidário, fraterno, acompanhado da bênção de Deus. Padre Francisco, Ney já vai entrar também no bate-papo, mas qual é o mundo que a gente espera a partir de agora? Bom, quando nós estávamos, digamos assim, entrando nesse contexto de pandemia e que o mundo e nós fomos sendo revirados, escutamos muitas vezes dizer assim, ninguém pode sair dessa pandemia da mesma forma, né? Acontece é que os meses estão se passando e algumas coisas que deveriam realmente mudar parece que continuam, se não do mesmo jeito, em alguns aspectos ou alguns elementos da nossa vida em sociedade, dependendo da visão, parecem até ter piorado. Agora, temos que também tomar muito cuidado com essa visão exageradamente pessimista, mesmo se devemos ser sempre realistas, nunca devemos perder a esperança. Mas eu vejo sim,
sinais de mudança. Eu vejo que algumas coisas estão realmente despontando. E você pergunta, o que nós podemos esperar? Eu queria muito, assim, que nós nos tornássemos cada vez mais aquilo que somos. A frase parece até assim estranha, mas quem disse isso foi o Papa João Paulo, se referindo às famílias, né? Ele dizia que para uma família, para que ela venha a ser um sinal realmente positivo na sociedade, ela precisa se tornar aquilo que ela é. Então eu diria, para que nós coloquemos para fora o melhor de nós mesmos, sejamos humanos realmente em sentido pleno, nós precisamos nos tornar aquilo que somos, essencialmente. A pessoa essencialmente, ela é boa, ela é responsável, ela é feita por Deus, para usar uma linguagem bem simples, para dar certo e fazer as coisas no entorno dela darem certo. Se a pandemia nos dotar ao menos de uma maior consciência dessa nossa potencialidade, poxa, quanta coisa não já vai mudar. Se conseguirmos incrementar a vivência de virtudes e valores, que são dois aspectos muito ameaçados da vida da pessoa humana hoje em dia, quanta coisa poderá mudar. Agora, sem essa vontade, sem essa liberdade interior, aí as coisas realmente ficam mais difíceis. Ney Lopes. Virgínia, eu, em primeiro lugar, cumprimento o Padre Francisco, um amigo, um sacerdote devotado, que tem marcado sua presença catequética e evangélica na Igreja de Natal. Para mim, é uma alegria muito grande estar ao lado dele, já é uma bênção de Deus e agradeço as suas palavras amigas e afetuosas. Sobre o que o mundo espera, eu volto do tempo, Virgínia e Anthony e Padre Francisco. Volto do tempo para me inserir dentro do movimento de Natal que eu participei com Dom Eugênio Salles há anos aqui na Arquidiocese de Natal. Eu era militante e, além disso, jornalista na Rádio Rural, etc, etc. E lá a gente fazia muitas reflexões, estudos, assim, ciclos de estudo até no final de semana, sobre temas ligados a uma coisa que eu acho essencial ser considerada para a mudança do mundo nesse período da pós-pandemia. É a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é muito rica. Ela não é ideologia, ela não tem objetivo político, elas são princípios que nascem do Evangelho e que se aplicam na realidade dos países. E tudo isso começou com um documento muito importante no final do século XIX, que foi do Papa Leão XIII, uma encíclica Rerum Novarum, em que o mundo vivia um momento de profunda injustiça pelas desigualdades sociais provocadas pela Revolução Industrial. E ali a Rerum Novarum inspirou os governos, não é impondo, mas inspirou os governos a adotarem medidas que pudessem vir a diminuir as desigualdades sociais. Por exemplo, uma coisa que nasceu no mundo logo na primeira década, ou na segunda década do século XX, e que teve inspiração na doutrina social da Igreja, foi o imposto de renda. O imposto de renda não existia na época da dominação do econômico, do laissez-faire, etc. O imposto de renda, que é uma taxação do capital dos mais ricos, nasceu em função do princípio da doutrina social da Igreja de dignidade da pessoa humana, de que as pessoas não são iguais, mas cada ser humano é único e que o ser humano está acima do Estado, o ser humano está acima da economia. Isso é que eu acho muito importante no planejamento que todas as nações, inclusive o Brasil, todos deverão fazer nessa pós-pandemia. A gente, por exemplo, não pode achar que dar o emprego é o suficiente. Não, o emprego é um dado do processo econômico.
O emprego tem que ser dado, ofertado, dentro de um contexto social que permita a sobrevivência do trabalhador. Porque senão o emprego pode ser até uma forma de escravizar ainda mais. Então esses temas, todos eles têm um conteúdo muito amplo a ser debatido nesse período de reconstrução global depois da pandemia, em que você encontra na doutrina social da Igreja muitas respostas. A dignidade humana, né, e o bem comum aí em torno da vivência em sociedade, que a gente espera também dessa doutrina que a Igreja implantou, como o Ney relembrou agora, ele participou de todo esse movimento, padre, e que eu tenho certeza que é o desafio de todos os padres e todos os religiosos nesse momento de construção de um mundo melhor. Né? Doutor Ney nos recorda uma dimensão importantíssima de participação da Igreja na construção, no desenvolvimento da vida em sociedade. E ao falar sobre doutrina social da Igreja, nós temos a oportunidade de pensar sobre um aspecto que nós, sobretudo os padres, aqueles que integram as estruturas da Igreja, devemos bater no peito fazendo uma espécie de meia-culpa. Nós temos deixado, talvez, um pouco adormecido ou esquecido, um tema que é de vital importância, por exemplo, para esse momento de retomada das atividades do mundo. E é tão sério a ausência de uma reflexão dentro dessa perspectiva do que é a doutrina social da Igreja, fazendo mesmo uma catequese com os fiéis para que tenham uma justa compreensão do que isso significa, que hoje, quando nós tocamos em determinados assuntos, nos púlpitos, nos altares, somos mal interpretados, mas não porque estejamos fazendo um mau uso da palavra ou uma instrumentalização indevida do nosso ofício ou da nossa pregação, mas é porque há um quase que total desconhecimento acerca do que vem a ser essa doutrina social da Igreja. E muitos, o doutor Ney acabou de falar, chegam a acusar, por exemplo, de politização do Evangelho, partidarização do discurso da Igreja, o que não tem absolutamente nada a ver. Você retirar consequências políticas, e o tema política em sentido amplo, profundo e com P maiúsculo, você tirar consequências políticas do Evangelho, encaminhamentos para a vida da pessoa humana, tendo como princípio o respeito à dignidade que recobre toda pessoa humana, é, na verdade, uma obrigação. E não é só uma obrigação dos bispos ou dos sacerdotes, é uma obrigação de todo cristão, de todo aquele que professa a fé no Cristo, né? E esse momento de final de ano, né? Eu deixo esse tema agora tanto para o padre quanto para o jornalista Ney Lopes. Esse momento de final de ano, a gente já tem, além desse sentimento de passar por um grande período de reflexão da pandemia, tem um momento natalino, de fato. Como a gente traz isso para que a gente deixe do texto inspirador, da mensagem bonita que a gente manda para nossa família, para passar para as atitudes, para a gente fazer algo diferente nesse momento? É um desafio. Ney, quer começar falando, Ney? Sim. Olha, é um desafio, Antônio e Virgínia, mas eu gostei muito da colocação do Padre Francisco. É hora de dizer que a Igreja foi pioneira, o cristianismo foi pioneiro na defesa de princípios sociais que não são políticos militantes, nem são ideológicos. São princípios que precisam ser reavivados. Por exemplo, eu falei na Rerum Novarum, mas Paulo VI, depois, publicou a encíclica Populorum Progresso, que é também um documento importantíssimo sobre o desenvolvimento humano integral. Porque, na verdade, há princípios defendidos que são inalienáveis e que muitas vezes, infelizmente, hoje, como bem disse o Padre Francisco, quando abordados, dão até interpretações, é socialismo, é comunismo, é esquerdismo, tem nada a ver. O social, a preocupação social é identificada com
o Cristo, com a vocação cristã da humanidade. Por exemplo, tem um princípio muito importante debatido, é o princípio da destinação universal dos bens. Aí você diz, a destinação universal dos bens acaba a propriedade privada? Não. Começa pelo reconhecimento da propriedade privada, mas chama atenção para a função social da propriedade privada. A propriedade privada só é legítima se ela tiver uma função social. Se ela não tiver uma função social, ela não é legítima. E aí é também nascido dos princípios da doutrina social da Igreja. Você vê, por exemplo, o princípio da solidariedade humana, a responsabilidade social de todos os grupos sociais estarem sempre presentes na busca de um equilíbrio, de uma participação na evolução da sociedade. O princípio que Virgínia falou, que é importantíssimo, sobretudo para legisladores, para governantes, que é do bem comum. O bem comum guarda consigo uma regra que eu acho fundamental. Enquanto o marxismo, o comunismo, prega a igualdade de classe, o princípio do bem comum prega a igualdade de oportunidades. É você valorizar as habilidades, as funções das pessoas e a sociedade oferecer igualdade de oportunidades. Isso é absolutamente fundamental. A dignidade da pessoa humana, o ser humano acima do Estado, acima da economia. Primeiro o ser humano, depois a economia. Você não pode nunca fazer um planejamento de cifras. É o que eu dizia, por exemplo, no debate da reforma previdenciária. Ela foi necessária? Foi, claro, foi e é e será. Agora, teve muita coisa nessa reforma que cuidou mais de estatística do que de pessoas humanas. E isso gera desequilíbrio, sobretudo numa hora em que a sociedade sofre os efeitos de uma pandemia como essa. Então, esse debate que se abre no ano que vai começar é o debate em torno do social. Eu acho, Padre Francisco, Virgínia, Anthony, que o mundo vai nascer um novo tipo de Estado nas democracias. Nas ditaduras de direita e de esquerda não, porque elas são autossuficientes. Mas nas democracias irá nascer um novo tipo de Estado. É um Estado voltado para o econômico, que é fundamental, mas também para o social. Você tem que valorizar a pessoa humana, o bem-estar da pessoa humana e valorizar a economia que financia esse bem-estar. E é este o grande desafio que os países vão enfrentar. E particularmente o Brasil vai enfrentar aí no ano em que a gente vai ou não renovar aí, né, todos os mandatos dos atuais políticos. E nesse contexto que Ney abre e traz para o debate e a discussão, nós vivemos um momento, a gente está fechando mais um ano em que ainda a intolerância passou a fazer parte da vida, né, da nossa rotina, do dia a dia das pessoas. Esse outro desafio, Padre Francisco, de vivermos um ano em que vamos ter eleições, onde cada um vai poder se expressar, vai poder manifestar o seu desejo de como quer se portar perante a política nacional. O senhor acha que caminhamos para um ano onde a gente avance e a intolerância diminua, ou o senhor não está tão otimista nesse sentido? Eu creio que, assim como eu, todos devemos nos revestir de muita esperança. Muito embora, vez ou outra, os fatos, eles, por pesarem tanto sobre nós, parecem querer nos roubar as esperanças. Mas o cristão, ele é chamado a, apesar de tudo, nunca deixar de crer num amanhã melhor, porque a nossa esperança, como nos diz a palavra de Deus, não nos decepciona jamais. Então, assim, creio que nós todos precisamos nos revestir dessa esperança, mas precisamos nos envolver muito diretamente com todo esse processo. Afinal de contas, os destinos de todas as ordens da nossa vida, nós que estamos inseridos num contexto democrático, passa muito pelo que nós também podemos fazer
como fruto dos nossos pensamentos e das nossas escolhas. Então, se nós almejamos uma realidade que seja melhor, é preciso que estejamos empenhados em pensar todos esses processos. O que eu vejo que muito dificulta hoje em dia, o número de pessoas envolvidas com essas questões de maneira mais séria e mais decidida é cada vez menor. Você veja, a grande massa não se envolve praticamente em temas dessa natureza. A reflexão sobre, por exemplo, a questão política nacional, são pouquíssimas as categorias que se dedicam a isso, os cientistas políticos, vocês os jornalistas, os políticos em si, mas a grande massa parece ficar simplesmente assistindo, só aguardando, né? Para o dia, para ir lá e votar e pronto. Pois né? E eu desejaria tanto um tempo de maior consciência e de maior coerência, né? Anthony fez a pergunta anteriormente, dizendo assim, o que nós podemos fazer para sair simplesmente das meras mensagens e vivermos um Natal mais efetivo, né? E aí Dr. Ney trouxe toda aquela reflexão apontando os elementos práticos à luz de um cristianismo realmente que dialoga com a vida. E aí de tudo isso eu diria, para que nós possamos vislumbrar um amanhã melhor, vivermos melhor o Natal, mais concretamente, assumirmos cada vez mais conscientemente a nossa vida em sociedade e vida cristã é coerência entre aquilo que nós realmente acreditamos e o modo como nós vivemos. Porque há uma disparidade tremenda que afeta o homem de fé e o simples cidadão. Porque se formos perguntar a qualquer pessoa no meio da rua o que é que ela quer, ela quer uma sociedade onde tudo funcione muito bem, onde tenha todos os seus direitos respeitados, onde todo mundo cumpra bonitinho os seus deveres, e que nós tenhamos uma política eficaz, isenta de corrupção e assim por diante. Nós queremos, no campo da religiosidade, da vida espiritual das pessoas, que todo mundo viva em comunhão com seu Deus e cumpra direitinho os seus preceitos. Esse é o desejo, é o discurso, mas na prática, de que modo se alinha isso que todo mundo almeja e o esforço pessoal de cada um para que isso aconteça? Então, faltando essa reflexão e essa decisão, essa tomada de decisão pessoal para conjugar ideal e modo concreto de vida, aí vamos continuar só no desejo, no discurso e uma realidade cada vez mais distante. É importante justamente isso, que me chama a atenção todo Natal, né? Eu já recebi tanta mensagem aqui de gente que há muito tempo não falava, alguma situação assim, quando passa para a atitude é ainda melhor. Ney, e dentro da doutrina, o que é que você destacaria ainda mais sobre o sentido da prática? Você acha que... Eu acho que lá atrás não tinha essa preocupação tão grande da palavra ser diferente da atitude, né? Mas agora as coisas mudaram. Olha, Anthony, eu faria algumas colocações, digamos, objetivas dentro do que você pergunta. Alguns temas que preocupam, evidentemente, no plano teórico. Primeiro, valorização da família. A família é o núcleo da sociedade. Se a sociedade não tiver o Estado não promover a valorização da família, o Estado conspira contra a unidade social. E aqui não vai nenhum... É o Estado que vai agir dentro da regra do bem comum. Não pode conspirar contra a unidade da família, porque é o núcleo central, como eu disse. Depois, o trabalho. A valorização do trabalho nas leis, nos governos, nas empresas. O trabalho é igual ao capital. Eu estranho muito quando se diz, olha, temos que ter uma política de oferta de emprego. Claro, oferta de emprego é muito importante, devemos bater palma. Mas tem que ter uma política de oferta de trabalho também. Não há emprego, não há produção com só com oferta de emprego. A produção só há com oferta de trabalho. Portanto, o capital e o trabalho têm que estar na mesma posição. De forma que
haja uma possibilidade de sobrevivência dos dois. Se você valoriza só um lado da balança, quem vai pagar é justamente aquele princípio da dignidade humana, que você torna o trabalho uma mercadoria, quando não é. Ele tem que ser um fator de progresso igual ao capital, que também é um fator de progresso. Inclusive, sem prescindir do que deve ser reconhecido, que é o lucro. O lucro é legítimo, ninguém está atrás de eliminar o lucro, tem que ter o lucro, mas um tratamento que haja um equilíbrio na formulação. A política pública, as políticas públicas têm que ser definidas em função do bem comum. Você não pode ter políticas públicas de um lado só da balança. A política pública tem que levar a um desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento humano também. E aí cabe em cada caso concreto analisar. Do ponto de vista internacional, as instituições internacionais, elas têm que se voltar na luta contra a pobreza e com medidas coordenadas. Veja, por exemplo, nós não venceremos a pandemia, a OMS diz isso todo dia, se não houver vacinação nos países pobres. Essas variantes nascem da falta de vacinação nos países pobres. Tem alguns que não chega a 5% a população vacinada. Então é absolutamente fundamental no plano internacional políticas voltadas para o combate à pobreza e assistência às nações carentes. E aí é uma missão dos órgãos internacionais. Outro ponto, a proteção do meio ambiente. Hoje é um tema que ninguém pode ser contra. Está provado que o meio ambiente é vital. Você não pode destruir o planeta Terra que lhe dá a sobrevivência. Tem que ter a proteção ao meio ambiente como regra básica, tanto nos planejamentos nacionais quanto internacionais. E, por fim, a preocupação da paz. A paz é muito importante. A paz nasce na família, nos grupos sociais, na empresa, no Estado, entre as nações. A preocupação da paz é um valor que deve sempre inspirar a construção de uma nova ordem global. Ney Lopes acaba de elencar aí, Padre Francisco, esses pontos aí para a busca de um mundo diferente, de um mundo melhor, o mundo que queremos. A gente já vai caminhar aqui para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui de reflexão para quem nos acompanhou na manhã desta sexta-feira, véspera de Natal, mas eu queria, Padre, que o senhor se despedisse dos nossos ouvintes pegando todos esses pontos que Ney destacou, que eles colocado em prática, com certeza teremos um Natal diferente, teremos um ano que vai chegar muito mais promissor, né, e muito mais humano do ponto de vista social, político e econômico. Temas basilares, universais, perenes, que representam o contínuo anseio e, mais do que isso, a permanente necessidade da pessoa humana e, consequentemente, do mundo para que funcione bem e na sua ordem própria. Ouvir Dr. Ney parece assim sempre uma ocasião muito única, porque a gente fica se deleitando com tanto conhecimento, inclusive porque para nós, Dr. Ney representa toda essa sapiência que une os conhecimentos seculares e aquilo que é tão próprio da nossa doutrina católica. Quando você disse, estamos nos encaminhando para o desfecho, a gente dá vontade de fazer assim, vai acabar. Mas então, que todos esses anseios, todos esses desejos, que devem ser também sempre metas para a humanidade inteira, para o mundo, que tudo isso possa ser, neste Natal e em todos os momentos da nossa vida, plantado no coração de cada pessoa humana e, sobretudo, no coração daqueles que têm como missão conduzir os destinos da humanidade, que esta semente seja plantada, cuidada, para que possa germinar e render frutos. Peçamos todos juntos ao Senhor Jesus, neste Natal,
Hoje celebraremos já a noite do Natal, a noite venturosa. Que o nosso coração se abra cada vez mais a essa realidade, que nos sintamos parte, que nos sintamos partícipes, envolvidos e nunca indiferentes. Eu penso que uma das coisas que mais ameaça a pessoa humana é quando ela não se percebe um agente participativo e importante em todos esses processos. Então eu peço nesse Natal, sobretudo, uma abertura de coração e de consciência. Atualmente, nas celebrações, sobretudo quando vou anunciar o momento das leituras bíblicas, tenho escolhido agora dizer: abramos o nosso coração e a nossa mente. Eu acho que mais do que nunca precisamos disso. Então eu peço ao bom Deus que neste Natal nós possamos acolher a sua mensagem, nós possamos acolher os ensinamentos do Cristo que vem, que é a imagem solidária de Deus para com a humanidade. O Verbo encarnado é sobretudo isso, é proximidade, é solidariedade, é o companheirismo de Deus, um Deus que caminha com a humanidade. E que tudo isso possa, de fato, continuar modelando o nosso coração e a nossa mente, constituindo a cada um de nós agentes transformadores dessa realidade. E que a bênção de Deus recaia abundante e favorável sobre nós, neste Natal e sempre. Muito obrigada, Padre Francisco Fernandes. Ney Lopes. Eu agradeço a Deus ter a companhia de vocês, do Padre Francisco, virtuoso, com reflexões oportunas, de Virgínia, de Anthony, jornalistas que percebem facilmente os temas abordados e, consequentemente, colocam muito bem para o ouvinte e para o internauta. Eu agradeço essa companhia nessa véspera de Natal. Desejo a vocês e a todos que fazem a Jovem Pan um Feliz Natal e também aos ouvintes, aos internautas. Que Deus proteja a todos. É o que eu desejo. Muito obrigada, Ney. Nós que agradecemos a sua companhia todas as sextas-feiras pela manhã aqui com a gente, sempre, em nome dos nossos ouvintes que gostam da nossa conversa. A gente sempre está falando de política e hoje a gente preferiu fazer essa reflexão e contamos aqui com o brilhantismo e todo o preparo do Padre Francisco Fernandes, que é pároco, inclusive, aqui da nossa rádio, viu? A Igreja do Bom Jesus é nossa vizinha aqui e ele nos deu a alegria de trazer essas mensagens na manhã desta sexta-feira, véspera de Natal. A todos vocês, a você, Padre, a você, Ney, aos nossos ouvintes, a gente encerra aqui o nosso bate-papo desejando para todos vocês um Natal de luz, de paz, de transformação e principalmente que a gente encontre pela frente a valorização e a dignidade humana que o mundo procura. Muito obrigada, a gente vai para o intervalo, né? Antes tem Alex Medeiros, Alex chega com um comentário até voltado aqui para fazer um comentário natalino, para fazer o fecho da nossa conversa. Eu vou me despedindo, mas vocês despedindo dos nossos convidados, mas vocês ficam aí com Alex Medeiros e depois tem mais notícias para vocês.